Assim falou Zaratustra, e assim ele não falou. Inconsistências entre os gatas e os textos posteriores. Como zoroastrianos, de onde devemos extrair nosso conhecimento? Por falar nisso, onde os cristãos deveriam procurar sua inspiração? Eles deveriam estar tentando descobrir na Bíblia o que Jesus esperava ensinar como sua mensagem? Ou eles deveriam estar olhando para o Papa, ou arcebispo de Canterbury, hoje com seus éditos sobre contracepção, aborto, sacerdotes gays e celibato? Qual é a verdadeira mensagem? Nós podemos sugerir que as pessoas pensantes que realmente desejam acessar as ideias originais devem consultar a Bíblia do Novo Testamento. Portanto, nós, zoroastrianos, da mesma forma, devemos nos voltar para os versos dos Gatas de Zaratustra. Temos a sorte de ter acesso aos Gatas, a filosofia original de Zaratustra expondo sua conversa mental com Ahura Mazda, a divindade que o guiou na formulação de sua mensagem. Ao considerar o que os Gatas nos dizem, estamos interessados em saber que relevância eles têm para a nossa vida no mundo de hoje. Conforme sugerido pela análise de Stanley Insler, o falecido professor de sânscrito e filologia comparada da Universidade de Yale, já se passaram mais de 3 milênios desde a época de Zaratustra, e nós ainda estamos nos esforçando para criar uma sociedade compassiva, que mostre respeito uns pelos outros por meio da honestidade e da justiça, além da busca pela paz e harmonia, que são ideias encontradas nos Gatas. E mais do que nunca, também precisamos respeitar nosso meio ambiente, que é tão central na filosofia de Zaratustra. A falta de familiaridade com os Gatas de Zaratustra, compreensivelmente faz com que os céticos perguntem se não estamos talvez inventando ou distorcendo a filosofia para atender às necessidades e modas dos tempos em que vivemos hoje. Para dissipar essa visão cínica, devemos examinar as seções apropriadas dos versos dos Gatas que defendem sem equívocos o pensamento correto, e atribuem responsabilidade moral a cada indivíduo para escolher o caminho certo que leva a melhorias e progresso. Esse espírito positivo de pensamento existe em contraste com o espírito negativo, onde prevalecem o engano, a desonestidade e o egoísmo. As seções dos Gatas geralmente aceitas pelos tradutores como fundamentais dizem respeito à importância da luta moral entre o bem e o mal. Essa discussão pode ser encontrada nos versos 2 a 5 do capítulo 30 do Yasna, que se referem a dois espíritos ou mentalidades, oferecendo dois caminhos de ação, a saber, um levando a resultados positivos e outro a resultados negativos. Esses dois caminhos são, respectivamente, Acha, a verdade, e Druge, a mentira. Significativamente nessa mesma seção dos Gatas, fica claro que cada um de nós toma nossa própria decisão moral e carrega a responsabilidade pela escolha que fazemos. Nesse sentido, é declarado no verso 2 do capítulo 30 do Yasna: ouça com seus ouvidos a verdade mais elevada, considere-a cuidadosamente com mentes iluminadas e decida cada homem e mulher pessoalmente entre os dois caminhos, o bem e o mal. As duas escolhas incorporam a verdade e a mentira. A ênfase na verdade e a esperança de um governante justo e o respeito pelas leis da terra são pungentemente irônicos em vista do clima político atual, onde notícias falsas promovem a desarmonia social e política. Essa filosofia de escolha moral fala alto e claro para todos nós, e é fundamental como o ensinamento central do zoroastrismo. No entanto, ao lado desse princípio fundamental, também encontramos a entidade chamada Ahura Mazda com a qual Zaratustra se envolveu por meio de uma visão ou revelação. Os linguistas concordam que a tradução de Ahura Mazda equivale aproximadamente a Senhor da mente, Senhor da sabedoria, Senhor do pensamento ou Senhor sábio. Os tradutores adotaram essas interpretações da designação do divino, e devido à semelhança conceitual da tradução, é evidente que a palavra Mazda denota o funcionamento da mente ou pensamento. Todavia, Zaratustra não diz que essa entidade divina reside num céu, e nem que intervém para mudar a sorte humana. As três principais religiões abraâmicas com as quais os zoroastrianos tiveram mais contato, cada uma delas identifica a entidade divina, Deus, Jeová, ou Alá, como estando localizada no céu ou pelo menos fora do ser. Seus adeptos atribuem todos os tipos de qualidades antropomórficas, como misericórdia, raiva, bondade, etc., ao ser divino.
Comentaristas e tradutores não zoroastrianos podem, portanto, presumir que a entidade divina Ahura Mazda deve compartilhar o mesmo tipo de características divinas conceituais com as quais eles estavam familiarizados, refletidas nas traduções e suposições que apresentam sobre nossa religião. Os próprios zoroastrianos também escolheram regularmente apresentar Ahura Mazda de maneira semelhante, talvez para neutralizar a popularidade crescente do cristianismo e do islamismo. O nascimento milagroso de Zaratustra descrito no livro Zartosh Nome, do século XIII, é reflexo da tradição cristã. Certamente no século XIX, zoroastristas parsis, de Bombaim na Índia, produziram uma imagem de Zaratustra surpreendentemente semelhante à representação de Jesus. Posteriormente, alguns intérpretes da revelação de Zaratustra copiaram o estilo cristão de se dirigir ao ser divino, notadamente o liberal Dastur Manej Dalla, cujas orações em inglês são clones reconhecíveis das orações cristãs. Mas isso está longe do conceito do ser divino encontrado nos versos dos Gathas, onde se mostra a mente de alguém que criou em cada um de nós a consciência do bem, da verdade, ou acha, e de seu oposto, a consciência do mal, do engano, ou druge. Parece verdade que alguém pode ter um diálogo interno dentro de sua própria mente fazendo perguntas e formulando respostas que vêm à mente depois que a pergunta foi feita. O entendimento que podemos ter de Ahura Mazda é que este é o poder de pensar. O Senhor da sabedoria, do pensamento, da mente, nos permite fazer nossas próprias escolhas e diferenciar entre ações positivas e negativas. É também a energia incognoscível que deu ao mundo natural sua ordem e funcionamento através de Asha Varrista, cuja compreensão vem através da mente. Ahura Mazda deu origem a outras características ou atributos que podem nos tornar seres humanos completos e equilibrados, como o pensamento correto, ou Vohumaná, o controle, organização e disciplina, ou Rachatra Vairia, a humildade, piedade e devoção, ou Spentarmaiti, a saúde, fertilidade e perfeição, ou Hurvatati, e a longevidade e imortalidade, ou Ameretati. Essas características mencionadas nos Gathas estão incorporadas no conceito posterior dos Amesha Spentas. Usando essas qualidades, somos capazes de aproveitar o poder de nossas mentes para fazer escolhas e decisões racionais com base na lógica e no bom senso, e chegar a uma visão das leis do universo natural e progredir. Isso é o que os Gathas nos dizem. Nos Gathas também encontramos Zaratustra expressando em voz alta sua sincera esperança de que outros sejam persuadidos a ouvir, entender e aceitar a mensagem inspirada em sua mente. Zaratustra não está falando com uma entidade em algum lugar no éter, mas sim refletindo sobre o que ele concluiu de sua mente, Ahura Mazda, para alcançar a melhor vida para todos. Agora chegamos na preocupação final. O que os Gathas definitivamente não trazem, são aquelas ideias embaraçosamente encontradas no discurso de alguns zoroastrianos tradicionalistas ou ortodoxos, que dizem respeito a ações puras ou impuras. Essas ideias têm suas origens em um texto chamado Vendidade, e são distorções bizarras da filosofia moral de Zaratustra sobre a existência inata de energias positivas e negativas dentro de nossas mentes. Nesse sentido, pronunciamentos no livro Vendidade sobre espíritos malignos, e penitências a serem realizadas por violação das regras, são arrepiantes e não têm nenhuma semelhança com o processo mental racional defendido por Zaratustra para alcançar todas as decisões e crenças. Um exemplo na tradução de James Darmstädter pode ser retirado do capítulo 9, estrofes 47 e 49, do livro Vendidade, as quais dizem: Ó Criador do mundo material, Tu, Santo, se um homem que não conhece os ritos de limpeza de acordo com a lei de Mazda, se oferece para limpar o impuro, como eu então lutarei contra aquela druge que dos mortos avança sobre os vivos? Como eu lutarei contra aquela druge que dentre os mortos contamina os vivos? Ó Criador do mundo material, Tu, Santo, qual é a penalidade que ele deve pagar? Ahura Mazda respondeu: os adoradores de Mazda o amarrarão. Eles devem amarrar suas mãos primeiro, então eles o despojarão de suas roupas, cortarão a cabeça de seu pescoço e entregarão seu cadáver para a mais gananciosa das criaturas comedoras de cadáveres feitas pelo Espírito Beneficente aos abutres, com estas palavras:
Já no capítulo 7, estrofe 5, do Vendidade, temos um exemplo das crenças supersticiosas em demônios. Ouçamos. Ahura Mazda respondeu, na próxima vigília após a morte, Adrushinasu vem e avança sobre os mortos das regiões do norte, na forma de uma mosca enfurecida, com joelhos e rabo para fora, zumbido sem fim, e como o mais imundo Harafistra. E no capítulo 11, estrofe 9, do Vendidade, temos ainda a menção de outros demônios. Ouçamos. Eu afasto a Eshma, afasto a Nassu, afasto a impureza direta, afasto a impureza indireta. Eu afasto o Cru e Rim. Eu afasto o Buidi, afasto a descendência de Buidi. Eu afasto o Kundi, afasto a descendência de Kundi. Eu afasto o esquálido Buxiasta. Eu afasto o Muidi, afasto o Capaxi. Eu afasto o Pairica que vem sobre o fogo, sobre a água, sobre a terra, sobre a vaca, sobre a árvore. Afasto a impureza que vem sobre o fogo, sobre a água, sobre a terra, sobre a vaca, sobre a árvore. Aqui devemos ressaltar que antes de Zaratustra espalhar sua mensagem revolucionária radical, seus contemporâneos eram politeístas e provavelmente xamanistas que acreditavam em demônios semelhantes aos aceitos por algumas religiões ainda hoje. Nesse sentido, a título de comparação, sabemos que após os ensinamentos de Siddhartha Gautama, o budismo tibetano integrou um conjunto de crenças pré-existentes locais altamente demoníacas. Portanto, é improvável que os conceitos trazidos por Zaratustra fossem capazes de suplantar a crença em todos os seres e divindades sobrenaturais pré-existentes, mesmo que em algum momento posterior os aspectos principais tenham sido adotados oficialmente. Da mesma forma, em alguns grupos cristãos africanos ou sul-americanos, as crenças e práticas são muito diferentes daquelas dos cristãos da Escócia ou da Nova Zelândia, etc. Assim, dentro do zoroastrismo, a sobrevivência paralela de crenças em demônios constitui parte do conteúdo do livro Vendidade, que parece ter se tornado comum na época do Império Sassânida e provavelmente influenciou as versões locais do zoroastrismo. Os reis da dinastia sassânida eram de uma linha sacerdotal zoroastriana. Dois importantes sacerdotes, a saber, Erbad-Tansar, e mais tarde Kartir, que serviram sob 5 reis sucessivos, receberam a responsabilidade de criar uma nova versão oficial do zoroastrismo com base na literatura e informações que eles pudessem reunir, após a suposta destruição de bibliotecas pelos invasores macedônios 5 séculos antes. A nova religião de Estado redigida certamente endossou o zoroastrismo conforme evidenciado pelas moedas sassânidas que invariavelmente representam um altar de fogo. No entanto, o novo corpo de doutrina parece endossar um dualismo que justapõe o espírito maligno, Angra Mainyu, com a entidade divina, Ahura Mazda. Aparentemente a energia benéfica ou espírito de positividade, denominado Spenta Mainyu, foi eclipsado e esquecido. Um sistema outrora totalmente monoteísta foi transformado com a passagem de cerca de 1500 anos desde os Gathas de Zaratustra, uma transformação promovida pela dinastia sassânida que parece ter se sentido confortável com esse sistema híbrido, com Ahura Mazda de um lado e Angra Mainyu de outro, além de inúmeras divindades menores como os Yasatas. As mensagens encontradas nos Gathas obviamente foram realmente esquecidas, ou na melhor das hipóteses distorcidas, naquela época. Portanto, é o legado dos sassânidas e o tom do livro Vendidade que assumiu proeminência informando o pensamento zoroastriano oficial a partir de então. Assim, para concluir, quando ouvimos ameaças de tradicionalistas ortodoxos sobre as terríveis consequências por não realizar os últimos ritos da maneira exigida, ou de admitir forasteiros impuros nos templos, nos cemitérios, etc., isso não tem nada a ver com o verdadeiro zoroastrismo. Essas são pessoas com quem Zaratustra definitivamente não falou. Por hoje é isso. Até o próximo vídeo.